Ele chamou a gravidez dela de mentira e a bloqueou em tudo. 5 anos depois, uma garotinha com os olhos dele e a visão falhando o fez encarar a verdade. Arthur Campos sempre acreditou que controle era sinônimo de clareza. Se algo não se encaixava na estrutura em que ele confiava, ele descartava como ruído, como manipulação, como uma distração da ordem sobre a qual havia construído sua vida. Essa crença o havia guiado por salas de reuniões na Avenida Faria Lima, negociações tensas e aquisições hostis, moldando-o em um homem que os outros admiravam e temiam na mesma medida. Foi essa mesma crença que o fez rir quando Emília Rosa parou na frente dele naquela noite, com as mãos tremendo levemente, enquanto pronunciava uma única palavra que mudou tudo para ela e não significou nada para ele na época. Grávida? A palavra pairou no ar entre eles, frágil e exposta. Arthur recostou-se em sua cadeira de couro, cruzando os braços lentamente, estudando-a da mesma forma que faria com uma proposta de negócios fracassada. Emília parecia exausta, seu cabelo escuro puxado para trás com muita força, seus olhos azuis honestos demais para uma mentira que ela não havia ensaiado. Ela não foi dramática, ela não estava chorando. Isso, mais do que qualquer coisa, o irritou. Você espera que eu acredite nisso? Perguntou ele, um sorriso fino se formando no canto da boca. Depois de tudo, é isso que você inventa? Emília engoliu em seco, forçando-se a permanecer firme. Eu não estou inventando nada, disse ela calmamente. Eu fiz o teste, fui ao médico. Estou te contando porque você merece saber. Arthur balançou a cabeça, já se levantando, caminhando em direção à janela de seu escritório, no andar alto, como se a conversa fosse um incômodo que ele precisasse dissipar. Lá fora, São Paulo brilhava com as luzes da noite, uma selva de pedra obediente e previsível. Lá dentro, algo bagunçado havia se intrometido. É exatamente assim que as pessoas tentam prender homens como eu, disse ele, sem se virar. Medo, culpa, obrigação. O velho golpe da barriga. Eu já vi isso muitas vezes. Eu não estou te pedindo dinheiro, Arthur, respondeu Emília, sua voz pouco mais alta que um sussurro. Eu não estou te pedindo nada, só achei que você deveria saber. Isso o fez se virar. Seus olhos azuis estavam frios agora, afiados pela certeza. Essa é a mentira, disse ele. Você não diz diretamente, mas esse é o ponto. Você quer algo. Todo mundo quer. Emília sentiu algo dentro dela rachar, não ruidosamente, mas profundamente. Ela havia imaginado muitas reações nas semanas que antecederam esse momento. Choque, silêncio, até raiva. O que ela não tinha imaginado era ser reduzida a um estereótipo tão rapidamente, tão completamente, sem uma única pergunta feita. Eu amava você, disse ela, as palavras escapando antes que pudesse impedi-las. Eu não faria isso. Arthur riu novamente, mais curto desta vez, sem humor. O humor não torna as pessoas honestas, torna-as desesperadas. A sala parecia de repente pequena demais. Emília percebeu então que nenhuma quantidade de verdade importaria se ele já tivesse decidido quem ela era. Ela deu um passo para trás, a mão instintivamente repousando sobre a barriga, um gesto que Arthur notou e interpretou mal imediatamente. Não, ele retrucou. Não comece a atuar. Aquele foi o momento em que ela entendeu que não havia mais nada a dizer. Ela não chorou. Ela não discutiu. Ela simplesmente assentiu uma vez, aceitando um veredicto contra o qual nunca teve permissão de se defender. Quando ela se virou para sair, Arthur já estava no celular, sua atenção se desviando dela como se ela fosse um arquivo fechado. Quando Emília chegou ao elevador,
Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Ela encostou a testa na parede fria de metal enquanto descia, respirando através do pânico que subia em seu peito. Ela disse a si mesma que seria forte, disse a si mesma que não precisava dele, disse a si mesma muitas coisas que pareciam falsas, mas necessárias. Naquela noite, Arthur bloqueou o número dela, depois o e-mail, depois todos os canais possíveis onde o nome dela pudesse aparecer. Ele a apagou de forma eficiente, metódica, convencido de que acabara de evitar um erro caro. Ele foi para a cama acreditando que tinha vencido. Ele não tinha ideia de que, ao fazer isso, acabara de se afastar da verdade mais importante de sua vida. Uma verdade que esperaria silenciosamente por 5 anos antes de exigir ser vista. As semanas que se seguiram desenrolaram-se lentamente, cada dia parecendo mais longo que o anterior, como se o próprio tempo tivesse decidido testar a determinação de Emília. O silêncio que Arthur deixou para trás era absoluto. Nenhuma mensagem escapou por acidente, nenhuma chamada perdida apareceu, nenhuma pergunta sem resposta permaneceu no limite da esperança. Ele a havia apagado completamente, e essa finalidade a forçou a confrontar um futuro que ela nunca planejara enfrentar sozinha. O enjoo matinal vinha em ondas implacáveis, muitas vezes pegando-a em ônibus lotados ou no banheiro estreito de seu pequeno apartamento na Zona Norte, onde aprendeu a se segurar na pia e respirar até que a tontura passasse. Ela continuou trabalhando, mesmo quando seu corpo implorava por descanso, porque parar parecia perigoso. Trabalho significava rotina, e a rotina impedia que o medo assumisse o controle total. À noite, quando a cidade se aquietava e não havia ninguém para quem performar força, ela se permitia sentar na beira da cama e chorar baixinho, uma mão repousando na barriga, sussurrando desculpas a uma vida que não pedira para começar sob tais circunstâncias. A primeira consulta médica no posto de saúde confirmou o que ela já sabia, mas ainda não havia aceitado totalmente. A gravidez era real, saudável e avançava com ou sem a crença de Arthur. Ouvir o batimento cardíaco pela primeira vez rompeu algo dentro dela, não em desespero, mas em uma determinação feroz. Aquele som a ancorou, tornou a situação tangível de uma maneira que as palavras nunca poderiam. O que quer que acontecesse a seguir, ela não estava mais sozinha no mundo. À medida que os meses passavam, seu corpo mudava, e com ele vinha um novo tipo de consciência. Estranhos ofereciam assentos no metrô. Colegas de trabalho faziam perguntas educadas, que ela aprendeu a responder vagamente. Ela evitava conversas sobre pais e famílias, não por vergonha, mas porque explicar parecia exaustivo. Cada explicação carregava o risco de reabrir feridas que ela tentava manter costuradas. Emília diminuiu o padrão de vida sem cerimônia. Mudou-se para uma kitnet mais barata, vendeu coisas que não precisava mais, aprendeu a orçar com precisão. Ela se tornou intimamente familiarizada com números, horários e limites, e nesse processo descobriu uma força que não sabia que possuía. Não era o tipo barulhento, era silencioso, persistente e inabalável. O parto veio em uma noite chuvosa, após horas de trabalho de parto que a deixaram trêmula e desorientada. Quando ela finalmente segurou sua filha, tudo o mais recuou para o fundo. O mundo se estreitou ao calor de um corpo minúsculo contra seu peito, ao cabelo loiro pálido úmido de suor, a um par de olhos azuis que se abriram brevemente antes de fechar novamente. Emília a chamou de Lívia.
O nome chegou naturalmente, como se sempre estivesse esperando. Aqueles primeiros meses foram os mais difíceis. O sono tornou-se fragmentado, os dias se misturavam e a exaustão se instalou em seus ossos. Ela aprendeu a funcionar por instinto, respondendo ao choro de Lívia com ternura automática, mesmo quando sua própria energia estava esgotada. Houve momentos em que o medo se infiltrava silenciosamente, tarde da noite, sussurrando perguntas sobre o futuro, sobre dinheiro, sobre se o amor seria suficiente. Cada vez Emília resistia, lembrando a si mesma que o amor era a única coisa que nunca a havia falhado. Conforme Lívia crescia, Emília notava pequenas coisas que a enchiam de admiração e dor na mesma medida. A maneira como os olhos de Lívia seguiam a luz, a maneira como ela buscava sons familiares, a maneira como seu sorriso aparecia de repente, sem aviso, e apagava dias inteiros de preocupação. Esses momentos faziam a ausência de Arthur parecer mais pesada, não porque Emília o quisesse de volta, mas porque Lívia merecia respostas que ela ainda não podia dar. Ela nunca tentou contatá-lo novamente, não por orgulho, mas por aceitação. Ela entendia agora que a crença não podia ser forçada, e nem a responsabilidade. Se Arthur reaparecesse, teria que ser porque ele escolheu ver a verdade por conta própria. Até lá, Emília construiu uma vida definida não pelo abandono, mas pela resiliência. Ela aprendeu a ser mãe e âncora, suavidade e força. E no ritmo tranquilo de cuidar de sua filha, ela começou a acreditar que, mesmo sem o homem que havia ido embora, ela e Lívia seriam suficientes. Os primeiros sinais de que algo estava errado chegaram tão silenciosamente que Emília quase os descartou como imaginação. Lívia tinha apenas 2 anos quando Emília notou o quão perto ela segurava os livros do rosto, como ela inclinava a cabeça levemente ao tentar focar nas figuras, como hesitava nos degraus do parquinho que outras crianças subiam sem medo. A princípio, Emília disse a si mesma que era apenas cautela, apenas uma criança sensível, aprendendo o mundo em seu próprio ritmo. Mães aprendiam a não entrar em pânico a cada diferença, mas as dúvidas cresceram. Na creche, uma professora mencionou gentilmente que Lívia muitas vezes perdia sinais visuais durante as atividades em grupo, que ela lutava para reconhecer formas à distância. Emília sorriu, agradeceu e carregou a preocupação para casa como um peso que fingia não sentir. Naquela noite, ela observou Lívia brincar no chão, empilhando blocos a centímetros do rosto, seus dedinhos movendo-se com intensa concentração. A visão encheu Emília com um medo frio e rastejante que ela não podia mais ignorar. A primeira consulta com o oftalmologista veio rapidamente depois disso. A clínica cheirava a desinfetante e preocupação silenciosa. As paredes forradas com cartazes alegres que pareciam quase cruéis em seu otimismo. Lívia sentou-se no colo de Emília, segurando seu coelho de pelúcia favorito, seus grandes olhos azuis piscando por trás de lentes de teste temporárias. Ela não chorou. Ela confiou completamente, e essa confiança doeu mais do que lágrimas jamais poderiam. O médico foi gentil, cuidadoso com as palavras, mas a preocupação em sua expressão era inconfundível. Precisamos de mais exames, disse ele suavemente. Isso não é algo que devamos ignorar. Mais exames levaram a mais consultas, mais especialistas, mais salas de espera onde Emília aprendeu a ler más notícias nas pausas entre as frases. Cada visita lascava a negação até que não restasse nenhuma para se agarrar. Finalmente, as palavras foram ditas claramente, sem suavização.
Lívia tinha uma condição progressiva afetando sua visão. Sem cirurgia, sua visão continuaria a deteriorar. Emília sentiu o mundo se estreitar em um único ponto sufocante. Ela assentiu, fez perguntas, tomou notas, tudo enquanto um rugido enchia seus ouvidos, abafando todo o resto. O custo da operação foi explicado em seguida, e os números pareciam irreais, desconectados da realidade, como cifras da vida de outra pessoa. Ela sabia imediatamente que nenhuma quantidade de economia ou horas extras seria suficiente. Em casa, Emília sentou-se no chão ao lado da cama de Lívia, muito depois que ela adormeceu. Ela observou o peito da filha subir e descer, memorizando cada detalhe de seu rosto como se temesse que a memória sozinha pudesse não ser suficiente um dia. O medo que antes fora abstrato agora se tornara agudo e constante, uma presença que ela carregava consigo para todos os lugares. Lívia começou a usar óculos logo após seu 3º aniversário. Eles eram grandes demais para o rosto dela, escorregando pelo nariz não importava quantas vezes Emília os ajustasse. Lívia os odiou no começo, empurrando-os com frustração, perguntando por que outras crianças não precisavam deles. Emília explicou da maneira mais simples que pôde, transformando aquilo em uma história sobre olhos especiais e ajuda extra, sorrindo até que suas bochechas doessem. "Mamãe", perguntou Lívia uma noite enquanto Emília a colocava na cama, "eu sempre vou conseguir ver você?" A pergunta caiu sem aviso. Emília engoliu em seco, forçando sua voz a permanecer firme. "Sim", disse ela suavemente. "Eu sempre estarei bem aqui." Ela se virou rapidamente depois de apagar a luz, lágrimas embaçando sua visão, enquanto se encostava na parede do corredor. Não foi a pergunta em si que a quebrou, mas o conhecimento de que ela realmente não sabia a resposta. O amor não garantia resultados, apenas garantia esforço. Emília trabalhou mais do que nunca. Pegou turnos extras, projetos freelance, qualquer coisa que pagasse um pouco mais. Vendeu móveis, joias, pedaços de sua antiga vida que um dia imaginara passar adiante. Cada real ia para uma conta separada, marcada apenas por uma única palavra: cirurgia. O saldo crescia dolorosamente devagar. Houve noites em que a exaustão a dominava completamente, quando ela se sentava à mesa da cozinha olhando para contas não pagas e orçamentos médicos, as mãos tremendo com a vontade de gritar. Nesses momentos, a raiva finalmente vinha à tona, não barulhenta ou explosiva, mas silenciosa e corrosiva. Não do destino, não dos médicos, do homem que riu e foi embora, que decidiu que uma verdade era uma mentira e a deixou para enfrentar consequências que ele nunca veria. E ainda assim, mesmo então, ela não pegou o telefone. Ela havia aprendido que algumas portas, uma vez fechadas, não podiam ser forçadas a abrir sem quebrar o que estava atrás delas. Lívia precisava de calma, não de caos, estabilidade, não ressentimento. Então Emília engoliu a raiva e a transformou em ação, em planejamento, em movimento implacável para frente. Quando Lívia completou 5 anos, Emília sabia de uma coisa com clareza dolorosa. O tempo não estava mais do lado delas. A cirurgia não podia esperar para sempre, e nem a esperança sozinha. Em algum lugar profundo dentro dela, um pensamento que ela enterrara por anos começou a se agitar, indesejado e aterrorizante. Mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. E quando viesse, mudaria tudo. A clínica nos jardins parecia mais fria do que Arthur esperava, apesar de seus pisos impecáveis e iluminação quente projetada para tranquilizar doadores e pacientes. Ele já havia caminhado por hospitais antes, como parte de iniciativas de caridade de sua empresa,
sorrindo para câmeras, apertando mãos, ouvindo resumos cuidadosamente preparados sobre vidas melhoradas por financiamento. Aquela manhã não era diferente na intenção, mas tudo dentro dele parecia inquieto, como se algo invisível tivesse mudado antes mesmo de ele passar pelas portas. Ele revisava documentos em seu tablet enquanto descia o corredor, mal registrando os nomes dos departamentos ou os sons abafados de passos ao seu redor. Sua mente estava focada na eficiência, em horários, na próxima reunião esperando em sua agenda. Ele não esperava que a memória o emboscasse. Então ele a viu. Emília estava perto do balcão da recepção, seu cabelo escuro preso frouxamente, uma mão descansando protetoramente no ombro de uma garotinha ao lado dela. A criança usava óculos grandes demais que escorregavam levemente pelo nariz enquanto ela ria de algo que sua mãe sussurrava. Havia uma suavidade na postura de Emília que parou Arthur no meio do passo, uma familiaridade tão nítida que parecia um golpe físico. Por um segundo, ele disse a si mesmo que não poderia ser ela. 5 anos era muito tempo. Rostos mudavam. As pessoas seguiam em frente. Mas então Emília virou a cabeça e não restou dúvida para se agarrar. Aqueles mesmos olhos azuis encontraram os dele brevemente antes de se arregalarem em reconhecimento, e Arthur sentiu o mundo inclinar. A criança se virou com ela. A respiração de Arthur travou dolorosamente no peito. O cabelo loiro da menina captava a luz, seu rosto pequeno e sério, enquanto ela o estudava através de lentes grossas. Mas foram os olhos dela que o congelaram no lugar. Azuis, inconfundivelmente azuis. Não apenas semelhantes, mas idênticos aos dele, o mesmo tom claro que o encarava nos espelhos todas as manhãs. O tempo desacelerou para um rastejar cruel. Emília viu o momento em que o reconhecimento o atingiu e sentiu seu corpo ficar tenso instintivamente. Ela deu um passo levemente à frente de sua filha, não para escondê-la, mas para se firmar. Ela havia imaginado esse encontro inúmeras vezes em seus momentos mais sombrios, sempre afastando-o como improvável, desnecessário, perigoso. Ela não imaginara que aconteceria aqui, de todos os lugares. Lívia, disse ela suavemente, colocando uma mão tranquilizadora nas costas da menina. Vá sentar um pouco ali, ok? A criança hesitou, sentindo a tensão, depois assentiu e caminhou em direção a uma cadeira próxima, balançando as pernas suavemente enquanto esperava. Emília voltou-se para Arthur, sua expressão protegida, mas composta. Emília, disse ele, o nome dela estranho em sua língua depois de tantos anos. Sua voz soava distante, até para si mesmo. O que você está fazendo aqui? Ela o estudou brevemente, como se decidisse quanta verdade ele merecia. Tenho uma consulta, respondeu ela uniformemente. Arthur olhou para a área de espera, para as crianças e pais espalhados, depois de volta para Lívia. A conexão que ele tentara negar começou a apertar, forçando lógica e memória a se alinharem. Datas, idades. A noite em que ele riu e a bloqueou em tudo. Suas mãos se fecharam lentamente em punhos. Aquela é sua filha? Perguntou ele, embora a pergunta parecesse quase ridícula mesmo enquanto a falava. Emília não respondeu imediatamente. Ela olhou para Lívia, para a maneira como a menina se inclinava para a frente para apertar os olhos diante de um livro de figuras, seus óculos escorregando novamente. Quando ela falou, sua voz era calma, mas havia algo inflexível por baixo dela. Sim, disse ela. Ela tem 5 anos. O pulso de Arthur trovejou em seus ouvidos. E o pai dela? Emília encontrou o olhar dele diretamente agora.
Você já sabe a resposta. O peso daquela frase pressionou sobre ele com força sufocante. Ele queria discutir, negar, exigir provas, mas seu corpo o traiu primeiro. Seus joelhos pareciam fracos, seu peito apertado, o ar de repente difícil de puxar. Isso não era uma armadilha, isso não era manipulação, isso era consequência. "Por que você não me contou?" perguntou ele calmamente, a pergunta despida de acusação e preenchida. Em vez disso, com descrença, os lábios de Emília se pressionaram em uma linha fina. "Eu tentei", disse ela. "Você decidiu que eu estava mentindo. E então você garantiu que eu não pudesse te alcançar." O silêncio se estendeu entre eles, pesado e inegável. Arthur olhou para Lívia novamente. Realmente olhou para ela desta vez. Ele notou o quão cuidadosamente ela se movia, como ela se inclinava para ver, como esfregava os olhos com gestos pequenos e cansados. Um calafrio correu por ele. "O que há de errado com ela?" perguntou ele, o pavor rastejando em sua voz. Emília hesitou. Esse era o momento que ela jurara que nunca pertenceria a ele, o momento de vulnerabilidade que ela guardara ferozmente. Mas a verdade já estava se desenrolando. "Ela precisa de cirurgia", disse ela calmamente. "Se esperarmos muito tempo, ela pode perder a visão." As palavras o atingiram mais forte do que qualquer acusação jamais poderia. Arthur sentiu algo dentro dele fraturar completamente. Não raiva, não orgulho, mas a frágil ilusão de que ele havia se afastado de uma mentira em vez de uma vida. Ele ficou lá, cercado por estranhos, olhando para a criança que nunca conhecera, e pela primeira vez em anos, a certeza o abandonou inteiramente. Ele acreditava que bloquear a verdade a faria desaparecer. Em vez disso, ela estava esperando por ele. E agora não havia mais escapatória. As horas após aquele encontro passaram em uma névoa que Arthur nunca havia experimentado antes. Ele saiu da clínica sem completar a visita para a qual viera, passando por assistentes que chamavam seu nome, por doadores que esperavam sua atenção, por uma vida que de repente parecia irrelevante. Ele sentou em seu carro importado por um longo tempo sem ligar o motor, as mãos descansando no volante, como se agarrá-lo pudesse impedir o mundo de inclinar ainda mais fora de controle. Uma filha. A palavra ecoava implacavelmente, remodelando cada memória que ele tentara selar. 5 anos atrás não parecia mais distante. Parecia imediato, cru e imperdoavelmente próximo. Ele repassou o momento em que Emília estivera em seu escritório, a firmeza de sua voz, a maneira como ele a dispensara sem uma única pergunta. A certeza da qual ele um dia tanto se orgulhara agora parecia uma arma que ele havia voltado contra si mesmo. Ele dirigiu sem rumo pelo trânsito de São Paulo, ruas se misturando enquanto seus pensamentos espiralavam. Ele pensou nos óculos de Lívia, grandes demais para o rosto dela, na maneira como ela se inclinava para ver. Ele pensou na palavra cirurgia e em quão calmamente Emília a dissera, como se já tivesse esgotado todas as outras emoções antes de permitir que o medo viesse à tona. Aquela força silenciosa o perturbou mais do que a raiva jamais poderia ter perturbado. Quando ele voltou para casa, a noite havia caído. As luzes do apartamento acenderam automaticamente, revelando um espaço que, de repente, parecia hostil em sua perfeição. Tudo era caro, tudo estava vazio. Arthur ficou no meio da sala de estar, cercado pelo silêncio, e sentiu algo que nunca havia realmente conhecido antes: vergonha. Ele serviu uma bebida e a colocou na mesa, intocada. Seu telefone estava na mesa ao lado, pesado de possibilidade. Pela primeira vez em anos, ele desbloqueou os bloqueios que havia colocado tão decisivamente, rolando por mensagens antigas
que pararam abruptamente 5 anos antes. O nome de Emília estava lá, esperando inalterado. Ele não ligou. Ainda não. Em vez disso, começou a ler. Artigos médicos, explicações clínicas, perda de visão infantil progressiva, janelas cirúrgicas, riscos de esperar muito tempo. Cada parágrafo apertava um nó em seu peito. Ele entendia números, ele entendia consequências. E quanto mais lia, mais claro ficava que tempo era a única coisa que Lívia não tinha. Em algum momento, perto do amanhecer, Arthur finalmente quebrou. Ele sentou-se na beira da cama e pressionou as palmas das mãos no rosto, respirando irregularmente enquanto o peso da realidade se assentava totalmente em seus ombros. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e humilhantes, escorrendo por um rosto que não chorava desde que ele era criança. Ele chorou não apenas por Lívia, mas pelos anos roubados dela, pelos aniversários perdidos, pelas primeiras palavras que nunca ouviu, pelo medo que ela carregara sem ele. Ele chorou porque pela primeira vez não havia mais ninguém para culpar. Quando as lágrimas diminuíram, o que restou foi resolução, afiada e inegável. Este não era um problema que ele pudesse delegar. Não era um erro que ele pudesse apagar com desculpas. Esta era uma vida que exigia ação, humildade e paciência em igual medida. Ele ligou para Emília na manhã seguinte. Ela não atendeu imediatamente. Quando finalmente o fez, sua voz estava calma, protegida, sem surpresa. Eu não estou ligando para discutir, disse Arthur calmamente. E não estou ligando para dar desculpas. Houve uma pausa na linha. Eu quero ajudar, continuou ele, com a cirurgia, com qualquer coisa, sem condições. Emília exalou lentamente. Mas isso não é sobre dinheiro, Arthur, respondeu ela. Nunca foi. Eu sei, disse Arthur, mas é o que eu posso fazer agora, e eu preciso fazer algo. Outra pausa se seguiu, mais longa desta vez. Ela tem uma consulta na semana que vem, disse Emília finalmente. Você não é obrigado a vir. Eu quero, respondeu Arthur imediatamente, se você permitir. Emília não prometeu nada, ela não suavizou. Ela simplesmente disse que o avisaria. Quando a chamada terminou, Arthur ficou imóvel, olhando para o telefone como se ele pudesse desaparecer. Ele entendia agora que reaparecer na vida delas não apagaria o passado. A confiança, se algum dia viesse, chegaria lentamente e sem garantias. Mas pela primeira vez desde a noite em que riu e foi embora, Arthur não estava mais fugindo da verdade. Ele estava caminhando em direção a ela. E o que quer que esperasse do outro lado, ele sabia de uma coisa com clareza dolorosa. Desta vez, ele não viraria as costas. A consulta chegou mais cedo do que Arthur esperava, e os dias que a antecederam passaram com uma lentidão desconhecida que o deixou inquieto e exausto. Ele achou impossível focar no trabalho, cancelando reuniões sem explicação e delegando decisões que normalmente nunca liberaria. Pela primeira vez em sua carreira, o controle parecia sem sentido. Não havia nada que ele pudesse negociar ou comandar para tornar isso mais fácil. Quando chegou à clínica naquela manhã, esperou do lado de fora mais tempo do que o necessário, estabilizando a respiração antes de entrar. Ele não queria que Lívia visse tensão em seu rosto, mesmo que ela ainda não entendesse quem ele era para ela. Emília chegou alguns minutos depois, segurando a mão de Lívia, seus movimentos calmos e propositais. Ela reconheceu Arthur com um breve aceno de cabeça, nem caloroso, nem frio, simplesmente factual. Lívia olhou para ele com curiosidade, seus olhos azuis ampliados por trás dos óculos. Você é o moço de antes, disse ela com naturalidade. Arthur agachou-se ligeiramente cuidadoso para não invadir o espaço dela. Sim,
respondeu ele suavemente. Eu sou o Arthur. Ela considerou isso. Depois sorriu educadamente, como as crianças costumam fazer quando não têm certeza de quanta atenção oferecer. Emília a guiou em direção à sala de exames e Arthur seguiu um passo atrás, agudamente consciente de sua posição na borda do mundo delas. A consulta foi completa e desconfortavelmente detalhada. O cirurgião explicou o procedimento, os riscos, a janela estreita em que a operação seria mais eficaz. Arthur ouviu atentamente, absorvendo cada palavra, cada estatística, cada consequência do atraso. Ele observou Emília tomar notas, sua expressão composta, mas tensa ao redor dos olhos, e entendeu que ela carregara esse fardo sozinha por tempo demais. Quando o cirurgião mencionou o custo, Arthur falou sem hesitação. Eu cuido disso, disse ele. Sua voz era firme, não performática. Emília virou-se para ele lentamente. Discutiremos isso depois, disse ela calmamente, recuperando o controle do momento. Lívia balançava as pernas na cadeira, alheia à gravidade da conversa. Vai doer? Perguntou ela de repente. A sala ficou imóvel. O cirurgião respondeu gentilmente, explicando em termos destinados a tranquilizar. Arthur observou o rosto de Lívia cuidadosamente, notando a maneira como os dedos dela apertavam a mão de Emília. Ele estendeu a mão instintivamente, depois se deteve, esperando por uma permissão que poderia nunca vir. Após a consulta, eles caminharam juntos para fora. O ar estava fresco, a luz do sol captando as pontas do cabelo de Lívia. Arthur sentiu vontade de dizer algo importante, algo que pudesse preencher a distância entre eles, mas cada palavra parecia inadequada. Lívia resolveu o problema para ele. Você sabe desenhar? Perguntou ela. Arthur piscou surpreso. Não muito bem, admitiu ele. Tudo bem, disse ela seriamente. Eu ainda estou aprendendo também. Algo em seu peito se soltou com aquela simples aceitação. Nas semanas seguintes, Arthur começou a vê-las com mais frequência, sempre nos termos de Emília. Às vezes era apenas uma curta caminhada após as consultas de Lívia. Às vezes, uma hora tranquila, em uma padaria onde Lívia coloria, enquanto os adultos falavam cuidadosamente ao redor dela. Arthur aprendeu a existir sem exigir um papel, a ouvir mais do que falava, a aceitar correções sem defensiva. Lívia se afeiçoou a ele lentamente. Ela lhe fazia perguntas sobre o mundo, sobre seu trabalho, sobre por que os prédios de São Paulo eram tão altos e por que os adultos pareciam tão cansados. Arthur respondia honestamente, sem exagero, descobrindo que a honestidade parecia muito menos exaustiva do que a performance. Uma tarde, enquanto sentavam em um banco no Parque Ibirapuera, Lívia encostou-se no braço dele sem olhar para cima. O contato foi leve, casual, não intencional. Arthur não se moveu. Ele mal respirou. O peso daquela confiança se instalou nele com intensidade silenciosa. Emília notou. Naquela noite, depois que Lívia adormeceu, Emília ficou perto da janela enquanto Arthur esperava perto da porta, incerto se devia sair ou ficar. Ela não tem medo de você, disse Emília finalmente. Isso importa. Eu tenho medo, admitiu Arthur. Ela se virou para ele, surpresa pela honestidade. De quê? De falhar com ela, disse ele. De não ser suficiente. Emília o estudou por um longo momento, depois assentiu uma vez. Bom, disse ela, isso significa que você entende o que está em jogo. Quando Arthur saiu naquela noite, a cidade parecia diferente. Não menor, não mais suave, mas mais real. Ele entendia agora que estar presente não era sobre grandes gestos ou consertar tudo de uma vez. Era sobre consistência, humildade e aceitar que a confiança viria apenas se ele a ganhasse dia após dia. E pela primeira vez isso parecia uma responsabilidade que ele estava pronto para carregar.
A data da cirurgia foi marcada e, a partir desse momento, o tempo pareceu apertar em torno de todos eles. Cada dia carregava uma urgência silenciosa que ninguém dizia em voz alta, como se nomeá-la pudesse piorar as coisas. Emília movia-se através de suas rotinas com ainda mais precisão do que antes, mantendo os dias de Lívia previsíveis e calmos, enquanto Arthur ajustava toda a sua vida em torno da contagem regressiva frágil, sem anunciar as mudanças a ninguém. Ele começou a chegar cedo, não porque fosse necessário, mas porque queria que Lívia o visse antes que o medo tivesse a chance de se instalar. Às vezes, ele trazia coisas simples. Um pequeno livro de colorir, um novo conjunto de lápis, uma história que ele havia pesquisado online e praticado a leitura com antecedência, para não tropeçar nas palavras. Lívia aceitava essas ofertas sem cerimônia, mais interessada na atenção do que nos objetos em si. Uma tarde, enquanto sentavam juntos na área de espera do hospital para exames pré-operatórios, Lívia inclinou-se mais perto dele e sussurrou: "E se eu não enxergar bem por um tempinho, você ainda vai vir?" A pergunta foi quieta, quase casual, mas cortou através dele com clareza brutal. "Sim", disse Arthur imediatamente, baixando a voz para combinar com a dela. "Eu estarei aqui antes e estarei aqui depois. Eu não vou a lugar nenhum." Ela estudou o rosto dele cuidadosamente, procurando por algo que apenas crianças pareciam capazes de ver, depois assentiu e descansou a cabeça contra o braço dele. Arthur ficou perfeitamente imóvel, consciente de que este não era um momento para preencher com palavras. Era um momento para simplesmente existir. Emília os observava do outro lado da sala, seu coração apertando de uma maneira que era dolorosa e desconhecida. Ela havia se preparado para gerenciar o medo de Lívia sozinha, como sempre fizera, mas ver Arthur ali, firme e despretensioso, mudou algo dentro dela. Não apagou o passado, mas suavizou suas bordas mais afiadas. Na noite anterior à cirurgia, Lívia não conseguia dormir. Emília sentou-se ao lado da cama dela, acariciando seu cabelo, respondendo às mesmas perguntas, repetidamente com calma praticada. Quando Lívia finalmente adormeceu, Emília foi para a cozinha e encontrou Arthur parado ali, olhando pela janela como se as luzes da cidade pudessem oferecer respostas. "Eu não sei como fazer isso", admitiu Emília baixinho. "Eu tenho sido forte por tanto tempo, mas esta noite não me sinto forte de jeito nenhum." Arthur virou-se para ela lentamente. "Você não precisa ser", disse ele. "Não sozinha." Ela hesitou. Depois assentiu, permitindo-se encostar no balcão enquanto o peso da exaustão finalmente a alcançava. Pela primeira vez em anos, ela deixou outra pessoa ficar perto sem se preparar para a decepção. A manhã da cirurgia chegou rápido demais. Lívia foi corajosa da maneira que apenas crianças podiam ser, confiante e aterrorizada ao mesmo tempo. Arthur caminhou ao lado dela enquanto ela era levada pelo corredor, segurando a mão dela até o último momento possível. Quando as portas se fecharam atrás dela, algo dentro dele se rompeu, deixando o medo exposto e desprotegido. As horas que se seguiram foram as mais longas de sua vida. Emília e Arthur sentaram juntos em silêncio, ocasionalmente trocando pequenos comentários, nenhum dos dois ousando especular ou esperar muito alto. Quando o cirurgião finalmente apareceu, tirando a máscara com um sorriso cansado, Arthur levantou-se tão rapidamente que sua cadeira quase caiu. "A cirurgia correu bem", disse o médico. "Estamos otimistas." Emília cobriu a boca, lágrimas derramando livremente agora, enquanto Arthur sentia os joelhos enfraquecerem
com um alívio tão intenso que era quase doloroso. Ele não comemorou. Ele não falou. Ele simplesmente fechou os olhos e respirou pela primeira vez em horas. Quando finalmente foram autorizados a ver Lívia, ela estava sonolenta e pálida, mas viva e sorrindo fracamente. "Oi", ela murmurou. Arthur riu suavemente através de lágrimas que não se preocupou em esconder. "Oi", respondeu ele de volta. Enquanto estavam lá juntos, observando Lívia dormir novamente, Arthur entendeu algo com absoluta clareza. Isso não era mais sobre redenção ou consertar um erro. Era sobre ficar, mesmo quando o medo ameaçava desfazê-lo. E desta vez, ele sabia, ficar era a única coisa que importava. A recuperação não aconteceu da noite para o dia, e nessa lentidão havia tanto exaustão quanto esperança. Os dias após a cirurgia se misturaram em uma rotina cuidadosa de medicamentos, visitas de acompanhamento e descanso tranquilo. Lívia usava um curativo protetor sobre um olho, movendo-se cautelosamente por espaços familiares, como se os redescobrisse pedaço por pedaço. Arthur ficava por perto sem ser intrusivo, aprendendo como estar presente sem sobrecarregar, como oferecer ajuda sem tomar o controle. Emília o observava de perto durante aquelas semanas, notando detalhes que não podia ignorar. Ele lembrava dos horários dos remédios sem lembretes. Ele baixava a voz instintivamente perto de Lívia, como se o próprio som pudesse perturbar sua cura. Ele fazia perguntas quando não entendia, em vez de fingir que entendia. Não era a perfeição que a impressionava, mas a consistência, o tipo que não desaparecia quando ninguém estava olhando. Conforme Lívia ficava mais forte, pequenos momentos começaram a surgir que pareciam quase milagrosos. Uma tarde ela parou perto da janela, apertando os olhos levemente. Depois riu de surpresa. "Mamãe?", disse ela apontando. "As folhas estão se mexendo." A respiração de Emília travou dolorosamente no peito. Arthur estava atrás delas, congelado, observando a cena como se tivesse medo de quebrá-la. Aquela observação simples, tão comum para a maioria, parecia uma vitória duramente conquistada e frágil. Semanas depois, em uma consulta de retorno, o médico confirmou o que eles ousavam esperar. A visão de Lívia estava estabilizando. Com tempo e cuidado, ela seria capaz de enxergar normalmente. O alívio foi avassalador. Emília chorou abertamente, não mais se segurando através de pura vontade. Arthur repousou a mão no ombro dela, firme e apoiador, sem pedir nada em troca. Pela primeira vez ela não se afastou. A vida começou a se ampliar novamente depois disso. Lívia voltou para a escola, mostrando orgulhosamente seu olho corajoso e explicando aos colegas que os médicos haviam consertado algo muito importante. Ela desenhava novamente, desta vez ficando mais longe da página, suas linhas mais confiantes. Arthur participava das reuniões escolares silenciosamente, sentando-se no fundo, ouvindo, absorvendo um papel que ainda estava aprendendo a preencher. Uma noite, enquanto Lívia trabalhava em um quebra-cabeça na mesa, ela olhou para cima de repente. "Você é meu pai", disse ela, não como uma pergunta, mas como uma afirmação de fato. O peito de Arthur apertou. "Se você quiser que eu seja", respondeu ele cuidadosamente. "Eu quero", disse ela simplesmente. Depois voltou ao seu quebra-cabeça como se nada monumental tivesse acabado de ocorrer. Emília virou-se piscando rapidamente, dominada por uma onda de emoção, para a qual não tinha palavras. Ela havia se preparado para muitos finais possíveis para essa história, mas não para essa aceitação tranquila e não forçada. Mais tarde naquela noite, depois que Lívia adormeceu,
Emília e Arthur sentaram-se juntos na luz fraca da sala de estar. A cidade zumbia suavemente lá fora, distante e despreocupada. Eu estava errada sobre você, disse Emília finalmente. Arthur não correu para aceitar o perdão que não havia merecido. Eu estava errado primeiro, respondeu ele. E pior, ela assentiu, reconhecendo a verdade disso sem reabrir velhas feridas. Eu não preciso de promessas, disse ela. Eu preciso de honestidade e presença. Você terá ambos, respondeu Arthur, sua voz firme, enquanto você me permitir. Eles não definiram o que estavam se tornando. Eles não correram para rótulos ou expectativas. Eles permitiram que o futuro se desenrolasse gradualmente, construído não sobre medo ou ressentimento, mas sobre provas. Meses depois, Lívia correu pelo parque em direção a Arthur sem hesitação, sua risada clara e confiante. Ele a pegou facilmente, levantando-a no ar enquanto Emília observava de um banco próximo. A cena parecia comum, e essa normalidade era seu maior presente. Arthur um dia decidira que a gravidez era uma mentira, e apagara a verdade sem hesitação. 5 anos depois, ele entendia que o maior engano fora aquele que contara a si mesmo. E ao escolher ficar, ver e acreditar, ele encontrou algo que nunca soube que estava perdendo: uma família.